Ministros do STF, corram, mas corram, que a Lei Magnitsky vem aí! Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados. Então bora aqui direto ao primeiro ponto, então, com o infame vídeo. Assiste aqui comigo a este momento repugnante. O Tribunal Federal determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, Partido Liberal. O bloqueio também vale para as contas e a chave Pix. A apuração é da nossa analista Luísa Martins. A decisão é sigilosa e faz parte do inquérito que apura a atuação do parlamentar nos Estados Unidos. Eduardo está impedido, portanto, de receber ou enviar dinheiro. Além disso, o salário da Câmara dos Deputados ficará retido na conta. O ministro Alexandre de Moraes manda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medida cautelar. Eu vou conversar com o nosso analista de política, Theo Cury, que tem as informações. Qual foi o desrespeito e, especificamente, a qual das medidas cautelares impostas pelo ministro ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Theo, boa noite. Márcio, boa noite para você, ótima noite para quem nos acompanha. A decisão que acabou de sair do ministro Alexandre de Moraes, ele diz na página 3 da decisão o seguinte: na mesma data foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que o réu Jair Messias Bolsonaro exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais. Na decisão, o ministro anexa capturas de tela, prints do momento em que Jair Bolsonaro fez essa declaração aos jornalistas na saída da Câmara dos Deputados. Márcio, inclusive com a imagem dele apontando para a tornozeleira, publicações, por exemplo, do jornal O Estado de São Paulo, publicação do próprio deputado federal e filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e na decisão o ministro diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para que, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu nos termos do artigo do Código de Processo Penal. Jair Bolsonaro é um grande comunicador, isso é indubitável. E por ser um grande comunicador, ele transformou a tornozeleira, esse símbolo da humilhação, na manchete de todos os jornais, todos os telejornais do Brasil. Essa é a grande genialidade dele. Ele transformou simplesmente este objeto de humilhação na grande manchete. E é o que ele está fazendo, cada vez mais criando a imagem de uma pessoa que é um mártir de um sistema da qual a arbitrariedade se impõe sobre a lei. É essa a narrativa que ele vem construindo e com grande competência nos últimos meses, porque justamente cada vez mais o STF dá pano para manga para essa narrativa se tornar cada vez mais verossímil para o seu grupo. E isso, Caniato, é o que eu disse, só acaba aumentando a polarização, o radicalismo no Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal tinha que atuar como guardião da Constituição, como guardião das normas da Constituição, não de acordo com a interpretação pessoal de cada um, não de acordo com a visão desse neoconstitucionalismo de vários ministros, que inclusive escreveram livros sobre isso. Não, o que nós precisamos aqui, esquece as normas, precisamos olhar os valores, o contexto, precisamos civilizar o Brasil, precisamos preencher os buracos deixados pelo legislativo que não vem legislando sobre questões fundamentais da civilização moderna, como droga, aborto e etc. É uma coisa inacreditável. Isso não está no ordenamento constitucional. Então, assim, isto só aumenta o discurso antissistema. Quanto mais o discurso antissistema se torna realidade para as pessoas, porque elas vão se deparando com esses atos arbitrários, nós enfraquecemos a democracia ao invés de fortalecer. Este era o momento de o Supremo Tribunal Federal brilhar como o poder ponderado, sensato, capaz de valer a Constituição, esvaziar as narrativas e as retóricas dos dois lados. Era a hora do Supremo. Não, mas o Supremo se tornou, na verdade, lenha na fogueira. Então é uma coisa inacreditável o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, ou nós reagimos como sociedade civil, imprensa, Congresso Nacional, ou nós vamos, é a expressão usada em inglês do slippery slope, ladeira abaixo. Nós estamos lendo ladeira abaixo nessa questão do ordenamento do Estado de Direito no Brasil. E isso é um enorme risco para o país, para a nossa democracia e principalmente para a liberdade individual. Onde está na Constituição o poder de, numa canetada,
declarar censura prévia a uma figura política, caçar os seus direitos de todas as redes sociais, impedir a comunicação com seu filho. Onde está isso na Constituição brasileira? Quando você lê a Constituição brasileira, está exatamente o oposto. Está o respeito à plena liberdade de expressão, de opinião, justamente no artigo 5º, numa cláusula pétrea. E não deixa sombra de dúvida, Canhato. Por isso, o Brasil, infelizmente, passa por uma escalada de arbitrariedade, de personalismo da interpretação da lei e da Constituição, que é realmente assustador. É a tal da ladeira abaixo do constitucionalismo, do devido processo legal, do Estado democrático de direito. E o que mais me deixa preocupado é a passividade das instituições de Estado ao reagir a esta pletora de atos arbitrários. O que está fazendo o Congresso Nacional? Cruzando os braços, ignorando o que está acontecendo no Brasil? Quanto mais o Congresso se acovarda, mais a ousadia daqueles que utilizam de decisões monocráticas, da caneta e do poder para fazer aquilo que não está na Constituição, que nunca foi delegado na Constituição. A Constituição democrática, Canhato, sempre nasceu justamente para limitar o poder do Estado e garantir as liberdades individuais. Com nenhuma Constituição democrática, inclusive a nossa, Canhato, nunca foi escrita para se atropelar os direitos individuais, passar por cima do devido processo legal em nome de uma tal de segurança da democracia. Isto não existe no constitucionalismo brasileiro. É mais um dia triste da derrocada, da decadência do nosso rito constitucional. O Brasil está, sim, com uma democracia cada vez mais frágil e, principalmente, as autoridades cada vez desrespeitam mais o que está escrito no texto constitucional. Estado democrático e de direito, existe isso no Brasil? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Boa noite a você, boa noite ao Acácio, boa noite ao Dávila e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Canhato, na semana passada, quando houve a operação contra Jair Bolsonaro, a colocação de tornozeleira, a pergunta que eu me fazia, compartilhei aqui com a nossa audiência, era justamente por que disso? O que mudaria ter a tornozeleira? Na prática, qual o efeito prático de ter uma tornozeleira eletrônica instalada em alguém que está aí prestes a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Uma expectativa, talvez uma certeza, porque neste país de hoje, o Brasil de hoje, a gente pode ter certeza do resultado de um julgamento mesmo antes dele começar, mesmo antes da denúncia ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Então, ao que tudo indica, continuando aí nessa normalidade que abraçou o Brasil, então Jair Bolsonaro será preso. Mas ser preso aparentemente não basta. Era preciso ter a humilhação, colocar a tornozeleira eletrônica. Impediria ele de ir para uma embaixada? Não. A tornozeleira eletrônica ela não tem poder de impedir ninguém de fazer nada. Ela simplesmente vai colocar naquela pessoa que transgrediu as regras estabelecidas um peso maior na pena que ele virá a cumprir. Não impede ele de entrar no avião, não impede ele de absolutamente nada, mas gerou aquela imagem do ex-presidente humilhado com uma tornozeleira eletrônica. Agora, não pode acessar a rede social, não pode dar entrevista, ou seja, está preso. Não há o que se questionar. Por quê? Ele já não pode sair de casa mesmo, depois das 6 da tarde até não sei que horas da manhã. Aí já não pode dar entrevista, está em rede social, não pode fazer nada. Então, pronto, a sentença já foi decretada. Portanto, quando a gente olha para a parte do direito, nós somos confrontados com essas ordens, esses mandos e desmandos, que vão atropelando a própria Constituição, vão atropelando aquilo que conhecemos como as leis que deveríamos seguir, e a gente consolida esse Brasil que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Este é o ambiente de faroeste, este é o ambiente onde não há certeza, garantias de absolutamente nada. É o país injusto, instável, é o país que não vale a pena, mesmo que você se aproveite dele. Tem uma oportunidade, se aproveite, porque o país está todo se aproveitando de você. Tem oportunidade de não pagar imposto? Não pague. Tem oportunidade de se dar bem? Se dê bem. Esse é o país que está sendo construído a partir dessas decisões que a gente está vendo. E aí lembro aqui o início desse julgamento. Esse julgamento começou com um vídeo exibido pelo juiz com o pretexto de não podemos nos esquecer das cenas do 8 de janeiro. Mas o julgamento era sobre o 8 de janeiro? Não. O julgamento era sobre um complô que houve, aparentemente, enfim, essa é a acusação, que houve um complô dentro do Palácio Planalto, ainda Jair Bolsonaro presidente.
Mas o julgamento começa com cenas de barbárie do 8 de janeiro. Misturam-se dois momentos, misturam-se crimes para poder colocar tudo no mesmo balaio e sair com uma decisão que já está tomada há tanto tempo. Portanto, Canhato, é mais uma decisão, essa questão da entrevista, não pode dar entrevista, é mais uma decisão tomada neste ambiente do Brasil em que os poderosos tudo podem, a população não pode absolutamente nada que não acordar cedo, trabalhar, pagar imposto e andar de cabeça baixa, senão já toma um pito e vai para a cadeia. Sim, eu queria perguntar para o Eduardo. Eduardo, quem que você encontrou de mais alto nível aí da administração Trump nesse período? E se você diz que não pediu nada especificamente contra o Brasil, sanções comerciais ou tarifas, apenas sanções contra Moraes, se nessas conversas, não é, que vocês dizem ter apresentado a situação do Brasil, não surgiram essas ideias, quer dizer, por parte mesmo dos outros, das pessoas com quem vocês conversaram, se não surgiram essas opções, né, que seriam além de sanções contra Moraes, essas opções que obviamente prejudicam empregos no Brasil, que são basicamente tarifas comerciais de 50%, né, proporções muito maiores do que outros países nesse momento estão recebendo. Perfeito. Diogo, a gente não vive uma normalidade democrática no Brasil e eu tenho que preservar determinadas pessoas. Acredito que os principais agentes são desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso, eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve um muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente Trump para aquilo que está acontecendo no Brasil, e desde o começo a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as Mas outras? o presidente Trump... Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? Todas aquelas que concluíram. A lista é imensa, viu? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam no processo, pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral. Vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão mantê-lo no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações, existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros nomes foram citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. Eu acredito até que as tarifas já viriam, né? O Brasil há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo uma perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos, então isso daí não é nem difícil de você conseguir explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Eu acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada e com a mesma visão de mundo que a sua em pontos chaves. Então, isso tudo, eu já me arriscaria a dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que está, enfim, recebendo navio sancionado de guerra do Irã, né, que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né, criação de moeda única do BRICS, mas isso daí, eu acho até, Diogo, que foi secundário.
Tanto é que o Brasil ele recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela carta que ele fez inicialmente, endereçada ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caça às bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí sempre tem vindo do Supremo Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem este conteúdo. E o Trump, né, como negociador que é, né, famoso, né, a vida inteira dele feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. E uma vez que chegar na mesa dele, ele é que toma a decisão. Então, é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver, né, o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal. Lá quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua, pior ainda. Né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição e o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto das tarifas. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas, essa opção faz parte... mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas isso é vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não, precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Que viria. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso, falar, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte, dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. E deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí, que se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro estava dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME,
né? Dime é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina Dime. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do Dime. Se você for analisar dentro do Dime, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Americano faça. Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. Mas num segundo momento poderia ser usado. Mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente num segundo momento vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. Não, a gente não é consultado se a gente. Vocês autorizam. Vocês não foram. Vocês não foram em conversas, Eduardo. Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT. Isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump. Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas, como o Paulo bem falou, né? Nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Né? Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Não, obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que dos Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos... de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demori, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Consulta o Marco Rubio. Eu nem imaginei. Deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa morais. Né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Assim, é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado.
É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem. The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura. E desde 2018, principalmente depois do meu segundo mandato, estou no terceiro atualmente, mas no meu segundo, quando eu presidia a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acredito que cumpri uma missão relevante, não deixando na minha mesa nenhum tratado internacional importante para ser aprovado. Nós aprovamos tudo que foi matéria de Estados Unidos e Israel, e muitas portas foram abertas para que eu pudesse ir ao exterior. E eu aproveitei que o presidente Bolsonaro se concentrava muito nas questões internas e acabei, né, dando esse giro, e muito bem recebido. Hoje em dia, você pode ver, por exemplo, o primeiro-ministro Vítor Orbán estava hoje tuitando apoio ao Jair Bolsonaro, né, você tem o Trump, com frequência também converso com o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, essa envergadura internacional também é o que me permitiu desempenhar esse trabalho aqui nos Estados Unidos. E eu não tenho feito nada diferente do que os nossos opositores fizeram no passado, né, apenas denunciando aquilo que, no nosso ponto de vista, são violações de direitos humanos. Eu acho que não é justo você querer punir uma pessoa por fazer isso. Senão, a gente vai mandar de volta para a Venezuela quem denuncia o regime do Maduro, mandar de volta lá para o Ali Khamenei, todo mundo que denuncia o regime do Irã, e assim por diante. Vamos lá, satisfação estar com vocês aqui. Demori, Diogo também, né? Legal, bacana que você esteja aqui conosco. Sei que não será fácil, né? Vão vir perguntas incômodas e polêmicas, mas no final, deixa o público fazer o seu próprio julgamento. Deixar claro também que alguns jornalistas ficaram com medo aqui também, né? Esses dois toparam, mas tem muito falando, não, acho melhor não, na próxima você me chama e tal. Então exatamente. Também teve isso. Também teve isso. Só para te dar, se quiser começar, Vilela, acabei de ver aqui na imprensa que as minhas contas bancárias estão bloqueadas. Né? Alexandre de Moraes acabou de bloquear as minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia. Né? Mas isso que eu ia pedir isso, antes de a gente começar com as perguntas, Eduardo e o Paulo pode te ajudar também nisso. Vamos dar um contexto geral, uma linha do tempo, claro que com a tua visão, com a tua percepção do que está acontecendo, até chegar no dia de hoje. Um resumão, e aí a partir daí a gente começa as perguntas. Foi para o Paulo ou foi para mim? Para você, com o Paulo, ele pode te ajudar e complementar, mas eu queria, a partir da tua visão, daí dos Estados Unidos, o que aconteceu desde aquele dia que você participou aqui, quando teve a votação para o Bolsonaro, até hoje, o que está acontecendo? Vamos lá. Eu de fato, eu tenho uma entrada muito boa aqui a diversas autoridades americanas, porque basicamente, desde antes de 2018 até, eu tenho trabalhado esses contatos internacionais. Né? Sempre vi muito valor em fazer esse tipo de coisa, porque eu vi que a esquerda acaba fazendo isso de maneira muito mais organizada. Né? Eu até costumava falar, o que sai na Folha de São Paulo é o que sai no Le Monde, no The Guardian, no New York Times, e eles são muito bem conectados. Então, você pode ver, por exemplo, no passado, quando teve aquela campanha lá para a libertação do Lula, o Zanin vivia nos fóruns internacionais, né? Depois até o próprio Boulos foi a Portugal, foi a outros países, e na verdade o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, só que tem algumas diferenças, né, nas nossas atividades, em matéria de mérito. Por quê? Porque eu, começando agora a contar essa história propriamente dita, Vilela, o Trump me citou aqui no CPAC. CPAC é o maior evento de conservadores do mundo. Acontece desde 1973, começou com Ronald Reagan. A última versão foi agora em fevereiro, em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, e o Trump ele me citou no meio do público.
ato contínuo, eu retornei ao Brasil e eu comecei a ver alguns parlamentares de esquerda subindo na tribuna e dando alguma entrevista, subindo o tom, dizendo que eu estava fazendo uma conspiração contra o Brasil, né, um ataque à soberania e tudo isso que vocês conhecem. Então, quinta-feira, por um acaso, dias antes eu havia comprado um voo. Eu liguei para minha esposa, falei, amor, vamos viajar para os Estados Unidos, tem um amigo nosso aqui que está convidando a gente. E aí ela falou, vamos ver um feriado. Só que não tinham muitos feriados prolongados. E aí eu falei com ela, vamos dar uma olhada, ver como é que estão os preços para ir no Carnaval. E os preços estavam bons. Decidimos ir no Carnaval, que é um feriado que o Congresso fica uma semana, basicamente, de recesso. E, por coincidência, né, essa passagem que a gente havia comprado pouquíssimos dias antes, na quinta-feira, peguei um voo e vim aqui para os Estados Unidos. Né? Sexta-feira, se não me engano, comecei a ver matérias na imprensa, onde o Alexandre de Moraes havia enviado para o PGR uma demanda do líder do PT, né, o deputado Lindbergh Farias, pedindo para apreender o meu passaporte. Como eu já sei o modus operandi do Moraes, onde ele não se importa muito com a lei, porque ele já sabe que é muito difícil a atual composição do Senado fazer o impeachment dele, o que, na minha opinião, seria o mais justo nesse momento, ele mandou o expediente para o PGR responder sim ou não, e deu 5 dias de prazo. Ou seja, ele muito provavelmente não sabia que eu estava nos Estados Unidos. E uma vez aqui, eu esperei o PGR dizer se iria ou não apreender o meu passaporte. Isso seria para esculachar, né? Porque o meu partido já estava me indicando para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que, por exemplo, analisará, dentre outros projetos, cerca de 37 acordos que o Lula assinou com Xi Jinping. Algo muito interessante para o atual governo. Então, fiquei aqui, esperei os 5 dias, 6, 7, 8, 9, veio uma entrevista do PGR, ele falou que ele não julgava o meu caso porque não era relevante, e depois de 18 dias sem resposta, eu anunciei que não retornaria ao Brasil. 2 horas após o meu anúncio, o Procurador-Geral da República, né, Gonê, então, declarou que a minha atividade aqui não era ilícita. No mesmo dia, Alexandre de Moraes arquivou o processo. Eles não queriam, Vilela, me dar o rótulo de perseguido. E poderiam falar, né, Eduardo não responde nada ao Brasil, ele não volta porque ele não quer, etc. Deu a chance para emplacar essa narrativa. No entanto, e aí já encaminhando para o final, ocorreu aqui uma oitiva do secretário de Estado Marco Rubio, que é o equivalente ao nosso chanceler, é o 01 da parte internacional do presidente Donald Trump. Uma oitiva dele, uma audiência pública no Congresso, em que ele respondeu ao deputado Corey Mills, o qual eu havia encontrado uma semana antes. Ele respondeu que sim, que muito provavelmente o Alexandre de Moraes seria sancionado pelos Estados Unidos. E aí mudou da água para o vinho. O que 2 meses antes não era motivo de uma investigação, agora eles desarquivaram o processo e voltaram a vir atrás de mim, ameaçando com mais de 12 anos de cadeia. Porque essa é a passa de 12 anos de cadeia, somadas todas essas penas que eles me acusam. Estão me acusando de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? Estão me acusando de coação mediante processo, e tem mais um outro crime ali, acho que é obstrução de justiça. Obstrução de justiça, eu acho. Não sei se estou me alongando, deixa eu saber, tá, Vilela? Mas eu já estou encaminhando para o final. Tá. Então, depois disso tudo, o Alexandre de Moraes ele começou a cada vez mais dobrar a aposta. Né? E a gota d'água foi quando ele colocou a tornozeleira agora no Jair Bolsonaro que seguiu todas as ordens do Moraes, mesmo entendendo ilegais ou inconstitucionais, mas ainda assim, Moraes agora basicamente coloca, né, o presidente Bolsonaro em prisão domiciliar e até proibido de dar entrevista, coisa que não ocorre nem com traficantes de drogas no Brasil. Enfim, isso daí acho que é uma parte até que a gente vai concordar. Né? O Demori foi muito crítico, inclusive, nesse ponto, com relação ao Felipe Martins. E nós estamos aqui nesse momento de hoje, onde o Trump, né, colocou tarifas no Brasil. As tarifas do Brasil são as maiores do mundo, né, dessa última leva, justamente porque o Trump tem dito que existe um problema institucional. E a minha crítica é para com aqueles que acham que vão resolver essa situação apenas olhando com foco na parte comercial. Isso não ocorrerá. O Trump tem dito reiteradamente que não é só Bolsonaro, são seus apoiadores. Tem a questão da decisão das Big Techs do Supremo Tribunal Federal. Não era o meu desejo, tá? Sempre trabalhei para sanções individuais no Alexandre de Moraes, mas, né, o presidente Trump, dentre as alternativas dele, escolheu essa.
E eu acredito que agora é o momento da gente fazer pressão para que acabe com esse sistema, né, de julgamentos antecipados, de juízes fazendo declarações na imprensa, perguntas do tipo por que o Jair Bolsonaro está sendo julgado na Suprema Corte, quando ele não tem mais foro por prerrogativa de função, deveria iniciar o processo dele na primeira instância. Enfim, a gente está expondo, basicamente, toda essa perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então, não vale ser nós. Nem só contra o Jair Bolsonaro. Você me permite pular aqui um pouco em cima de você, Eduardo, te interromper um minuto, que eu acho que vale para o Vilela, que talvez ele esteja interessado na linha do tempo desde o início. Sim. Porque esse foi um processo que começou ainda em 2022. O que aconteceu em 2022? E esse é o meu entendimento pessoal, não falo aqui necessariamente pelo Eduardo, ele pode concordar ou não, mas em 2022 o Brasil foi vítima de um verdadeiro golpe. O entendimento é que o Alexandre de Moraes deu um golpe de Estado que se consumou em 2022 na condução do processo eleitoral naquele momento, um processo que não teve absolutamente nenhuma isonomia e que se utilizou de um sistema com diversas vulnerabilidades e que não contava com a credibilidade da população, de boa parte da população brasileira. Milhões e milhões de pessoas questionavam e ainda questionam a credibilidade do nosso sistema eleitoral. Esse questionamento, essas críticas foram respondidas com censura e truculência, de forma que o Alexandre de Moraes conseguiu consolidar o poder e levar o candidato que ele queria à presidência da República no Brasil. O meu entendimento pessoal foi que naquele momento não havia mais instrumentos de reação institucional no Brasil. O presidente Bolsonaro analisou uma série de instrumentos de resposta que estavam contidos dentro da Constituição, isso que as pessoas hoje estão chamando de golpe. O presidente sempre fez questão de ficar dentro das 4 linhas, eu também sempre fiquei dentro das 4 linhas. Eu percebi que o lugar onde nós poderíamos ter algum apoio institucional diplomático seriam os Estados Unidos. O que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento? Os republicanos tinham acabado de ganhar as eleições de midterm, as eleições de meio de mandato, e recuperado a maioria na Casa dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos. Eu olhei e falei, olha, agora a gente tem uma oportunidade, porque até agora a esquerda está agindo sozinha, influenciando pesadamente, inclusive, o processo eleitoral brasileiro, com a ajuda do Joe Biden, dos senadores e deputados democratas, etc, etc. Eu falei, agora é uma oportunidade de contra-atacar. E comecei a ter as primeiras reuniões, naquele momento o deputado Eduardo Bolsonaro ainda não estava, com os parlamentares. Quando o deputado Eduardo Bolsonaro voltou, acho que ele estava viajando naquele momento final de 2022, eu procurei e falei, olha, você é a pessoa mais bem relacionada que existe dentro dos Estados Unidos. Ninguém dentro dos Estados Unidos tem um relacionamento melhor que o seu. Você já falou no CPAC várias vezes, é respeitado, a família Trump te adora, você é um cara, a gente precisa unir forças. E o deputado Eduardo Bolsonaro teve a sensibilidade de, naquele momento, falar, você tem razão, os americanos são a alternativa que nós temos. Mas naquele momento, a gente só tinha o Congresso ao nosso lado. E tínhamos um problema muito grande. Qual era o problema? Nem o brasileiro estava consciente de que o Brasil estava vivendo uma ditadura e que tinha sofrido um golpe de Estado, e muito menos os americanos e a comunidade internacional. Então aí começa um trabalho de várias frentes. Primeiro, eu estou deixando o plano inteiro aqui, o plano diabólico inteiro colocado aqui para vocês. A primeira foi, vamos participar do máximo de podcast, e vivam os podcasts, né? E programas de televisão e entrevistas que nós pudermos, e o Eduardo e eu nos dividimos aqui em centenas, fizemos Jordan Peterson, PragerU, Dinesh Souza, Steven Crowder, One American News toda hora, Newsmax, foi na Fox News, todos os lugares que você puder imaginar, a gente foi. Chegamos ao ápice de fazer uma audiência pública dentro do Congresso dos Estados Unidos, que foi muito importante, e começamos uma questão de pressão, numa tentativa de, naquele momento, fazer uma pressão diplomática com um objetivo que não era relacionado exclusivamente ao presidente Bolsonaro. Isso é um erro que as pessoas cometem com muita frequência, de personalizar a questão. É claro que o presidente Jair Bolsonaro é um perseguido político e é o símbolo maior dos perseguidos políticos no Brasil, mas ele não é o único.
Então, dentro dos benefícios que a gente está buscando, muito mais beneficiado do que o Jair Bolsonaro vai ser a Débora, que pintou a estátua de batom, vai ser o Rodrigo Constantino, que está com câncer, se tratando e não pode utilizar as próprias redes sociais. Vai ser o Alan dos Santos, vão ser as senhoras que o Alexandre mandou para o regime fechado de novo na semana passada. Vão ser todos os brasileiros que hoje estão calados porque têm medo de se manifestar. Uma pesquisa inacreditável mostrou no ano passado que 61% dos brasileiros têm medo de expressar suas opiniões nas redes sociais. Então, todas essas pessoas seriam beneficiadas. Bom, chegou o momento da vitória do Donald Trump. Donald Trump venceu as eleições. Então, todos os caminhos que nós estávamos utilizando o Congresso passaram a ser focados ao Poder Executivo, onde o Eduardo e eu, pelas relações que nós tínhamos construído ao longo desse tempo, conseguimos ter portas abertas. E aí nós passamos de novo com esse trabalho de conscientizar o que vinha acontecendo dentro do Brasil. E aí nós fizemos, eu diria aqui, dezenas e dezenas de reuniões no Departamento de Estado, no Departamento de Tesouro, no Departamento de Comércio, explicando, levando documentos, mostrando, olha, essa é a situação do Brasil, esses são os fatos do Brasil. Obviamente, no meio do caminho, o Alexandre foi dobrando a aposta, a gente fez um trabalho muito grande de conversa com a imprensa internacional e você começou a ter The New York Times mudando de posicionamento, passando a explicar o que vinha acontecendo no Brasil, o Washington Post, The Wall Street Journal, o Financial Times, a The Economist, revistas acima de qualquer suspeita, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha de fato se tornado um grande tirano. Ele teve a treta dele lá com o Elon Musk, e isso também trouxe muita visibilidade ao assunto. Isso foi sendo construído, até que nós chegamos num momento onde as violações de direitos humanos se tornaram flagrantes, as violações do Alexandre, da soberania americana, atacando empresas e indivíduos residentes e cidadãos americanos, se tornou flagrante, e o que se chama de corrupção, aqui nos Estados Unidos isso é visto como corrupção, que é a utilização do seu poder, da sua posição com benefício político próprio e do grupo político que ele representa. A gente pode falar do benefício político próprio, porque em breve eu creio que a família do Alexandre de Moraes também sofrerá outras consequências dessas ações, justamente por questão dos benefícios próprios da corrupção que isso enseja, mas essa é a linha do tempo e foi assim que nós chegamos até aqui agora.